Olá, sejam todos bem-vindos ao Propaz Enem Digital, o programa que te ajuda a conquistar uma vaga na universidade. Para começar o programa de hoje, nós trouxemos o professor Júlio Charcha, de História. Ele que vai falar da mineração na colônia, o século de ouro. Em seguida, o professor Roberto Macaro, de Química, e o tema Cinética Química. Para encerrar o programa, o professor Marco Antônio, de Redação. Ele vai falar dos eixos temáticos no texto argumentativo e dissertativo. Tenham todos uma ótima aula. Olá, meus queridos. Eu sou o professor Júlio Charcha e hoje aqui no nosso Enem Digital nós iremos trabalhar a mineração na colônia, o século XVIII, o século do ouro, que sem dúvida nenhuma foi de grande importância dentro do nosso processo histórico. Meus queridos, é importante nós sabermos, num primeiro momento, que quando os portugueses chegaram aqui no território que viria a ser chamado de Brasil, eles não vão encontrar logo uma grande quantidade de ouro, como eles imaginavam, como, por exemplo, aconteceu na América Espanhola. Na América Espanhola, os espanhóis, logo de cara, encontraram a grande quantidade de ouro. Os índios vieram receber os espanhóis com ouro, com metais preciosos. De fato, isso não aconteceu com os portugueses. Esse ouro aqui no Brasil, ele seria encontrado em grande quantidade somente em meados do século XVII, Segunda metade do século XVII é exatamente o momento em que as grandes jazidas de ouro vão ser descobertas, certo? E aí, você me pergunta, mas como isso aconteceu? Como foi que esse ouro ele foi encontrado em grande quantidade já na segunda metade do século XVII? Para que nós possamos entender isso, é muito importante que nós nos reportemos a bandeiras e as entradas, Vamos ver o que foram as bandeiras, vamos ver o que foram as entradas? Dá uma olhada aqui no quadro, vamos lá. Aqui nós temos, queridos, a imagem das bandeiras e a imagem das entradas. As bandeiras e as entradas foram expedições que tinham três objetivos principais. Quais seriam os objetivos dessas expedições? Número 1. Claro e evidente que essas expedições, elas tinham como objetivo encontrar metais preciosos. Número 2, essas expedições, elas tinham como objetivo escravizar índios. E número 3, essas expedições, tanto as bandeiras como as entradas, tinham como objetivo fazer o levantamento do potencial econômico da região. Então, sem dúvida nenhuma, foi através da realização dessas expedições, sobretudo das bandeiras, que foi encontrado as grandes jazidas de ouro, na chamada região mineralógica, que hoje representa Minas Gerais, representa Goiás e Mato Grosso. Mas aí vocês poderiam perguntar, existe diferença entre as bandeiras? Existe diferença entre as entradas? Claro que sim. Nós vamos perceber que as entradas, elas vão apresentar um caráter oficial. Ou seja, as entradas, elas vão ser patrocinadas pela coroa portuguesa. As entradas também, elas respeitavam os limites de Tordesilhas. O Brasil era cortado pelo Tratado de Tordesilhas. Uma parte pertencia à Espanha, outra parte pertencia a Portugal. Tratado de Tordesilhas, que vai ser revogado somente com a assinatura do Tratado de Madrid. Então podemos dizer que as entradas, elas respeitavam os limites de Tordesilhas, As expedições, elas saíam do litoral, penetravam no território e iam até os limites de Tordesilhas. No caso das bandeiras, além dessas expedições elas serem patrocinadas também pela coroa portuguesa, elas eram patrocinadas por particulares paulistas, ou portugueses, que eram chamados de bandeirantes. Eram homens que tiravam recursos do próprio bolso para patrocinar essas expedições. Só que a diferença, meus queridos, é que essas bandeiras, elas não tinham esse respeito pelo Tratado de Tordesilhas. Essas bandeiras, na verdade, elas eram expedições que saíam do litoral, correto? Saíam do litoral, penetravam no interior do território e ultrapassavam os limites de Tordesilhas. E foi exatamente essas bandeiras
que tiveram um grande êxito na descoberta das grandes jazidas de ouro na chamada região mineralógica, ok? Então você percebe aí diferenças entre essas expedições. E aí então você poderia também perguntar, professor, quem é que fazia parte dessas expedições? Essas expedições eram rápidas? Essas expedições elas demoravam? Queridos, as bandeiras elas eram expedições longas, né? Podemos dizer que os bandeirantes eles ficavam anos no meio da mata fechada procurando os metais preciosos. E a composição social das bandeiras era muito heterogênea. Você poderia ter a participação dos paulistas, dos portugueses, negros, mestiços, índios, forasteiros. Você tinha a participação até dessas bandeiras de meretrizes, que iam nessas grandes comitivas, correto? Então as bandeiras foram expedições que duraram bastante tempo e que tiveram grande êxito na descoberta do ouro na região mineralógica. Um detalhe interessante das bandeiras é que os bandeirantes eles realizavam o que nós chamamos de picadas. O que seriam as picadas? As picadas seriam caminhos abertos no meio da mata fechada, Eles iam abrindo, eles iam desbravando, certo? Abrindo esses caminhos, tentando encontrar os metais, tentando encontrar índios para aprisionar. E nesses caminhos que eram abertos na mata fechada, muitas vezes iam surgindo vilas que posteriormente vão se transformar em cidades. Cidades, inclusive, históricas hoje no Brasil, como São João del Rei, como Vila Rica, como Diamantina, como Sabará. Todas essas cidades históricas hoje no Brasil, elas são fruto exatamente desses movimentos bandeirantes, correto? Que abriam esses caminhos na mata fechada. Inclusive, nós podemos trabalhar aí exatamente o quê? Vamos falar um pouco das competências e habilidades. Nós podemos trabalhar a competência, habilidade 26, competência de área 6, habilidade 26. Olha o que a habilidade 26 diz. Identificar em fontes diversas o processo de ocupação dos meios físicos e a relação da vida humana com a paisagem. Então, você percebe que a partir desses movimentos bandeirantes, você vai ter o desbravamento do interior do território. Esse território ele vai ser desbravado internamente, surgindo vilas que depois vão se transformando em cidades. Então, tu tens todo um processo de ocupação do meio físico. Nós temos aqui uma outra imagem que mostra exatamente o movimento bandeirante. Observe aqui na imagem como os bandeirantes eles aprisionavam os índios, Famílias inteiras, inclusive, eram capturadas para serem utilizados como escravos, correto? Então, meus queridos, esses movimentos bandeirantes eles foram fundamentais para que se encontrasse as grandes jazidas de ouro, a chamada região mineralógica, já no final, aí do século XVII, início do século XVIII. Começava aqui no Brasil o chamado século do ouro, onde as grandes jazidas vão ser encontradas. E com certeza absoluta, essas jazidas que foram encontradas, elas vão trazer uma série de consequências para a região mineralógica. Uma das consequências da região mineralógica, a partir da descoberta do ouro, vai ser o grande crescimento urbano. Como eu falei para vocês, o surgimento de algumas cidades históricas, como você pode perceber aqui no quadro. Vamos dar uma olhada. Você tem aqui a imagem da cidade de Vila Rica, que hoje você chama de Ouro Preto. Você tem aqui a imagem de São João del Rei. Então perceba, senhores, que a sociedade mineira que vai ser configurada vai ser uma sociedade com caráter urbano, Diferente do que aconteceu no século XVI, na sociedade açucareira, onde o que prevalecia era uma vida no campo. No caso da sociedade mineira, vai prevalecer uma vida na cidade. A sociedade mineira vai se caracterizar por uma vida urbana. Professor, foi só essa a consequência da descoberta do ouro para a região das Minas? Esse processo de crescimento urbano, esse processo de surgimento das cidades? Claro que não. Você vai ter outras consequências, como por exemplo, dá uma olhada aí no quadro de novo, Você vai ter
um grande crescimento populacional. Vai ocorrer o que nós chamamos de corrida pelo ouro, correto? O que seria essa corrida pelo ouro? Meus queridos, a corrida pelo ouro, na verdade, vai ser o momento em que as notícias vão se espalhar dentro e fora do Brasil. As notícias se espalham e pessoas começam a vir para a região mineralógica. Pessoas que eram de diferentes raças, de diferentes religiões, que falavam diferentes línguas, mas que tinham apenas um desejo na cabeça em comum, que era exatamente encontrar os metais preciosos. Era o desejo de enriquecer da noite para o dia. Era o chamado sonho dourado. Era a chamada corrida pelo ouro. Então, sem dúvida nenhuma, uma das consequências dessa descoberta do ouro, dessa descoberta da região mineralógica, vai ser, além do crescimento urbano, sem dúvida nenhuma, um grande crescimento populacional. A região das minas vai fervilhar muitas pessoas em busca de metais preciosos. Uma outra consequência que nós também podemos citar, uma outra consequência dessa grande descoberta do ouro na região das minas, vai ser o desenvolvimento, meus queridos, de uma grande atmosfera intelectual, né? Começa a vir para a região das minas pintores, poetas, escultores, né? Intelectuais das mais variadas áreas começam a vir para a região das minas. Nós não podemos perder de vista o contexto internacional. Se aqui no Brasil vivia-se o século do ouro, na Europa, o século XVIII, vivia-se o chamado século das luzes. E aí, falando dessa intelectualidade, falando dessa produção cultural que vai ser tão marcante na região das minas nesse momento, nós não podemos deixar de destacar quem? Antônio Francisco Lisboa, mais conhecido como Aleijadinho. Aleijadinho foi o grande mestre na escultura no estilo barroco. Dá uma olhada aqui na imagem, né? Aqui nós temos uma imagem de uma escultura no estilo barroco do Aleijadinho, que representa exatamente a última ceia de Cristo, tá? Aí você tem a imagem do Aleijadinho, que era, na verdade, filho de português com negra, tá? Ele era um mulato. E aqui, queridos, nós podemos trabalhar a competência de área 1, né? Habilidade 1. O que diz a habilidade 1? Interpretar historicamente ou geograficamente fontes documentais acerca de aspectos da cultura. Então, nós não podemos esquecer que uma das consequências dessa descoberta do ouro, além do grande crescimento urbano, além do grande crescimento populacional, vai ser o desenvolvimento dessa grande atmosfera intelectual, onde um dos principais ícones foi, sem dúvida nenhuma, o Aleijadinho. O que mais nós podemos falar, professor, que pode ser abordado nessa prova do Enem em relação à mineração na colônia? Nós podemos destacar também, queridos, como o quadro mostra para vocês, a habilidade 11, né? A habilidade 11 diz o seguinte: identificar registros de práticas de grupos sociais no tempo e no espaço. Senhores, na época da descoberta do ouro na região das minas, nós percebemos que uma coisa que vai ser muito marcante vai ser o contrabando. O ouro ele era desviado de todas as formas que você possa imaginar. Os principais desviadores de ouro, em primeiro lugar, eram os escravos e, em segundo lugar, eram os sacerdotes. Professor, por que os escravos? Por que os sacerdotes? Os escravos porque eram os primeiros que tinham contato com o ouro. Então, quando eles tinham contato com o ouro, eles conseguiam esconder esse ouro em todas as partes do corpo que você possa imaginar. Escondia o ouro no cabelo, escondia o ouro no ouvido, escondia o ouro na boca, debaixo da língua, debaixo do braço, debaixo das unhas, né? É por isso que esses escravos, eles eram muito vigiados, como você percebe na imagem. Dá uma olhada na imagem aí, né, do teu lado direito aí. Observe que na frente de cada escravo desse que está na extração do ouro, você tem um vigilante, você tem um capataz, né? Observando todos os movimentos dos escravos. Eles não podiam nem cochilar aí, porque senão o escravo ele escondia as pepitas de ouro.
Professor, por que era tão importante para o escravo esconder o ouro? Ora, porque se o escravo conseguisse esconder uma pepita de ouro, possivelmente ele poderia então um dia comprar a sua liberdade. Em segundo lugar, os que mais contrabandeavam, que mais desviavam o ouro na região das minas, eram os sacerdotes, senhores. E aí entra a questão dos santos do pau oco. O que eram os santos do pau oco? Eram santos de barro ou de madeira, que tinham um fundo falso, onde os padres colocavam o ouro dentro desse santo. E mandavam esses santos para outras províncias, mandavam esses santos até para fora do Brasil. Tá? Até hoje, inclusive, usa essa expressão, né? Santo do pau oco. Quando você usa a expressão santo do pau oco, você está se referindo a algo que não é verdadeiro, algo que é falso, como eram os santos utilizados para o contrabando. O que é que a coroa portuguesa vai fazer para tentar diminuir esse contrabando? A coroa portuguesa ela vai fazer, né? Ela vai tomar uma série de iniciativas. Uma série de iniciativas vai ser tomada pela coroa portuguesa. Ela vai aumentar a burocracia para a extração do ouro, ela vai criar uma série de tributações, como, por exemplo, podemos perceber no quadro. Dá uma olhada aí. Uma das principais iniciativas da coroa portuguesa vai ser criar as chamadas casas de fundição. As casas de fundição, gente, eram os locais onde o ouro, ele era fundido, ele era transformado em barra. Se a pessoa encontrasse ouro, ela tinha que levar para a casa de fundição. Esse ouro, ele era transformado em barra, esse ouro recebia o selo da coroa portuguesa e esse ouro, ele era quintado, ou seja, uma parte dele era retirada, que era de direito da coroa portuguesa. Então, as casas de fundição foi um momento que a coroa portuguesa cria exatamente para fazer esse controle. Fora, meus queridos, as tributações que vão ser criadas, Por exemplo, você tinha tributações, dá uma olhada aí, como o quinto, O quinto, a finta, a captação, o tributo das 100 arrobas, a derrama. Todos esses eram tributos criados pela coroa portuguesa para tentar sugar o máximo possível de metais preciosos da região mineralógica. Bem, meus queridos, hoje o nosso papo foi sobre a mineração na colônia, um tema que é de grande incidência e que pode ser abordado com certeza este ano na tua prova. Até a próxima, um grande abraço a todos. Olá, calouro do Propaz Enem Digital. Estamos aqui para mais uma aula de Química. E hoje o assunto é cinética química. Vamos falar um pouquinho daquilo que tem caído muito aí nas provas. E a gente vai falar de alguns assuntos do cotidiano. Vamos falar de algumas situações do dia a dia. Enfim, uma aula bem gostosa de se assistir. Eu espero que você goste, hoje. E vamos lá. Então, a primeira coisa que você tem que visualizar quando a gente está falando de Enem é as habilidades e as competências que esse assunto está relacionado. E quando a gente fala de cinética química, quais são as habilidades e as competências que estão relacionadas a esse assunto? Primeiro, competência de área 7, apropriar-se de conhecimentos da química para, em situações problema, interpretar, avaliar ou planejar intervenções científico-tecnológicas. Olha aí a habilidade 24, utilizar códigos, nomenclatura da química para caracterizar materiais, substâncias ou transformações químicas. Temos também aí a habilidade 26, avaliar implicações sociais, ambientais e ou econômicas na produção ou no consumo de recursos energéticos ou minerais, identificando transformações químicas ou de energia envolvidas nesses processos. Temos também a habilidade 27, avaliar propostas de intervenção no meio ambiente, aplicando conhecimentos químicos, observando riscos e benefícios. Então você observa que tem muitas habilidades relacionadas ao assunto de cinética química. E vamos começar agora conceituando então a cinética química, Vamos lá. O que estuda a cinética química? Estuda justamente a velocidade das reações químicas e os fatores que influenciam em sua aceleração ou desaceleração. Então,
tudo aquilo que for relacionado à velocidade da reação, a gente vai estudar aqui na cinética química. Te lembra da nossa última aula que foi de termoquímica, que estuda o calor envolvido nas reações químicas. Agora a gente está falando de velocidade. E velocidade pode ser o quê? A aceleração de uma reação ou a desaceleração também dessa reação. E são esses fenômenos que a gente vai estudar hoje. E é claro, é um assunto muito extenso e eu escolhi alguns conceitos muito importantes para você e os fatores que estão, eu escolhi também alguns fatores que estão relacionados a essa aceleração e a essa desaceleração. Então, alguns conceitos iniciais a gente precisa ver antes da gente falar dos efeitos. Então, olha só. Primeiro conceito inicial que eu quero falar para você é de choque eficaz. Olha só essa imagem que eu coloquei para você, né? Eu vou até ampliar aqui para você essa imagem aí. Olha só. Aqui você tem, presta atenção aí. Você tem uma reação, eu tenho uma molécula de iodo que está representado pela cor verde. Tenho essa molécula de H2 que está representado pela cor vermelha. E aí eu tenho uma setinha para cima onde o choque é eficaz e uma setinha para baixo onde o choque não é eficaz. Olha só. Presta atenção aqui para mim. A colisão, ela tem que ser frontal. Quando duas moléculas se encontram, elas têm que colidir de frente, elas têm que colidir frontalmente. Se houver uma colisão de raspão, a gente diz que esse choque não é eficaz, não é efetivo e não vai ocorrer reação química. Então presta bem atenção nisso, porque isso é muito importante. Toda vez que você observar qualquer imagem, qualquer relação, aonde as moléculas estão colidindo de raspão, a gente tem contato, porque colidiu de raspão, mas o choque não foi eficaz, a reação não vai ocorrer. Para a reação ocorrer, eu preciso ter o quê? Choque eficaz, colisão frontal. Eu preciso que as moléculas colidam de frente. E por conta disso é que a gente consegue acelerar ou desacelerar uma reação. O que a gente faz para acelerar essa reação? A gente promove situações onde esses choques efetivos vão ocorrer mais vezes. E se eu quiser desacelerar essa reação? Eu vou ter que promover uma situação para que esses choques efetivos ocorram menos vezes. Certo, galerinha? Então vamos lá. Choque eficaz, colisão frontal, não esquece disso. Olha de novo para essa imagem aí na tela. Olha aí, ó. Então eu tenho aqui, ó, choque eficaz. Perceba, colisão frontal, as moléculas estão colidindo, que é essa de cima, tá? Essa de cima, bem aqui, ó, que você está enxergando aí na sua telinha, ocorreu a colisão frontal, então ocorreu a reação. Eu formei aqui o ácido iodídrico, né, o HI. Agora aqui embaixo pegou de raspão, então não foi eficaz. Continuou a molécula de iodo, continuou a molécula de gás hidrogênio, não ocorreu a reação, certo? Isso é muito importante. Outro conceito inicial que você precisa saber é o gráfico. A análise gráfica é importante. Então presta bem atenção aqui nesse gráfico. Olha só, nesse gráfico aqui, eu coloquei algumas numerações aqui para você. Então aqui a gente tem o A minúsculo, presta atenção, a gente tem esse 1 aqui em cima, olha aqui o 1, o A e o B. Eu quero falar primeiramente dessas três representações. No outro slide a gente vai falar de outras representações. Mas vamos lá. O que significa primeiro aqui, ó? A gente tem aqui HR. O que é HR? Entalpia do reagente. Falei para você na última aula que a gente teve de termoquímica. Aqui, ó, entalpia do produto. Falei para você também. Então, essa reação, como a entalpia do reagente é maior que a entalpia do produto, te lembra, isso aqui é uma reação exotérmica, uma reação que está liberando calor. Mas vamos lá. Perceba essa curva que está acontecendo aqui, ó, que a distância da entalpia do reagente até essa linha pontilhada aqui, onde um está representado, eu coloquei o A minúsculo. E o que é isso aqui, galera? Energia de ativação. Então preste atenção aqui no Azinho, ó. O Azinho é a energia de ativação. Tá percebendo aqui, galera? O que é essa energia de ativação? Olha só. Preste atenção. Toda vez que uma reação vai ocorrer, eu preciso primeiro, por mais que a reação vá ser exotérmica, ou seja, vá perder calor, para a reação ocorrer, eu preciso primeiro fornecer energia para ela. Essa energia que sempre é absorvida chama-se energia de ativação. E eu vou te dar um exemplo. Se eu pegar uma folha de papel
e acender um isqueiro. E eu encostar na folha de papel com essa velocidade, vai pegar fogo na folha de papel? Não. Porque eu não forneci energia de ativação suficiente para a reação de combustão do papel ocorrer. Então eu tenho que pegar o papel, encostar o fogo e deixar lá até pegar fogo. Você já deve ter passado por isso na sua casa, quando você está no aniversário e você tem que acender a bendita da vela para poder cantar o parabéns. O que acontece? Fica lá todo mundo cantando parabéns e alguém lá se queimando com fósforo, né? Tentando acender a vela e ela demora para acender. Se for aquelas que, né, tipo chuveirinho, demora mais ainda. Por que demora, gente? Porque eu não estou fornecendo calor, já não tem fogo? Por conta da energia de ativação. Toda reação química para ocorrer precisa de energia de ativação. E quando você olhar para o gráfico, essa curva que aparece no gráfico é justamente a energia de ativação. Então, essa curva ela pode ser grande, significa dizer que eu vou precisar de muita energia de ativação, e essa curva também pode ser pequena. Aí eu preciso de pouca energia de ativação. Então, presta bem atenção que a energia de ativação ela está intimamente relacionada à velocidade da reação. Se eu tenho uma grande energia de ativação, significa que eu vou demorar para a reação ocorrer. Então a reação vai ser mais lenta. Se eu tenho uma pequena energia de ativação, isso vai me dizer que a reação é mais rápida. Ou seja, pouca energia. Eu tive que fornecer pouca energia para ela ocorrer. Certo, galerinha? Agora presta atenção. Eu tenho que fornecer energia para a reação até acontecer o quê? Até as moléculas dos reagentes quebrarem suas ligações. Então presta bem atenção. Para a reação ocorrer, eu preciso fornecer energia de ativação para ela até as moléculas dos reagentes quebrarem. Porque quando quebra, aí há a formação do produto. Então entende, no momento em que ocorre a quebra das moléculas do reagente, eu chamo isso de quê? Complexo ativado. Olha para o gráfico que eu coloquei aí para você. Olha aí, ó, que está representado pelo número 1. Esse pico aqui do gráfico, ó, é o complexo ativado. Eu coloquei para você aqui a legenda, ó. O que é esse 1? O complexo ativado. Então entende, está aqui a entropia do reagente. Começou a ser fornecida energia, ó, está fornecendo energia, está fornecendo energia. Bem aqui ocorreu a quebra das ligações das moléculas dos reagentes. Então a reação ocorreu. Então ela perdeu toda a energia de ativação mais uma outra quantidade de energia. Por isso essa reação é exotérmica, certo? Pode ver que a entropia do produto é menor que a entropia do reagente. E esse Bzinho que eu coloquei bem aqui é justamente a variação de entalpia. Olha só, entalpia do produto menos a entalpia do reagente. Perceba, essa energia de ativação representada por esse A minúsculo, eu posso calcular. Como é que eu calculo? Eu calculo pela energia que vai estar representada bem aqui no gráfico, pelo complexo ativado, e eu subtraio pela entalpia do reagente. Eu vou ter o valor aqui, né, da nossa energia de ativação. E ela é sempre positiva, porque é sempre uma energia absorvida, certo? Eu quero te lembrar de uma coisa. Olha só. Energia, não existe energia negativa, né? Como é que uma energia ela é? Ou ela entra no sistema, ou ela sai de um sistema. E o sinal, ele diz isso pra gente. Quando o sinal é positivo, te lembra, reação endotérmica, porque a energia está entrando no sistema. E quando o sinal matemático é negativo, não significa dizer que a energia não existe, que ela está sendo subtraída. Não. Esse sinal é só para indicar que a energia está sendo liberada. Ok, galera? Então te lembra que a energia, né, ela transita, principalmente calor, né? É uma energia em trânsito, né, galera? Então presta atenção. Então por isso, ó, olha de novo aqui para o gráfico. Eu tenho aqui, ó, o complexo ativado, representado aqui pelo 1, menos a entalpia do reagente. Isso vai me dar uma energia positiva, que é a energia de ativação, porque é energia absorvida. Se eu subtrair a entalpia do produto pela entalpia do reagente, nesse gráfico que a gente colocou, vai dar um valor negativo. Isso significa dizer que a variação de entalpia desse gráfico vai ser negativa, logo a reação está liberando calor, certo? Olha só esse exemplo que eu coloquei aqui. Várias curvas aí para você, né? Então, o que isso aí significa, gente? Significa o seguinte, que aqui eu tenho várias reações ocorrendo.
Então, essa que está representada em vermelho é a reação que tem a maior energia de ativação. E essa aqui, ó, de cor preta, é a reação que tem a menor energia de ativação. Então, o que vai acontecer isso aqui? O que você vai olhar para esse gráfico aqui e perceber, galera? Que toda vez que eu tenho aqui uma grande energia de ativação, a reação é lenta. Logo, esse gráfico que está em vermelho, eu tenho uma reação muito lenta. Esse gráfico que está aqui em preto é a reação mais rápida. Então, toda vez que você estiver comparando vários gráficos, toda vez que você estiver comparando, você sempre vai olhar para essa curva. E o que vai acontecer? Quando essa curva for grande, a reação é lenta. Se essa curva for pequena, a reação é o quê? Rápida. Pouca energia de ativação, certo? Agora vamos lá. Bora para os fatores que alteram a velocidade das reações. Eu vou falar de alguns muito importantes para você e o nosso tempo vai permitir que a gente fale de 5, que é a superfície de contato, concentração dos reagentes, pressão, temperatura e catalisador. Esses 5 fatores, eles alteram a velocidade das reações químicas. Primeiro que a gente vai falar é superfície de contato. O que significa isso, galera? Presta atenção. Eu coloquei aqui uma churrasqueirazinha para você olhar para ela e lembrar do churrasco que você costuma fazer no final de semana, certo? Quando você vai fazer um churrasco, o que você vai fazer? Você vai comprar um carvão que tem pedaços grandes ou carvão que tem pedaços pequenos? Se você for um churrasqueiro experiente, você já sabe que o carvão tem que ter pedaços grandes. Então presta atenção nessa dica muito importante. Superfície de contato. Quanto mais pulverizado, mais triturado está a minha substância, maior a minha superfície de contato. Se está grande, eu tenho uma menor superfície de contato. Então, o que significa o carvão em pedaços grandes? Menor superfície de contato. Se eu comprar um carvão com pedaços muito pequenos de carvão, altíssima superfície de contato, grande superfície de contato. Então, o que isso vai acontecer na reação? Se você usar carvão em pedaços grandes, você vai ter uma reação lenta, você vai ter uma brasa mais tranquila, tua carne vai demorar mais para assar, mas ela vai ficar suculenta e vai ficar ao ponto. Ela não vai queimar por fora e ficar crua por dentro. Mas se você usar um carvão muito pequeno, o que você vai ter, galera? Uma grande superfície de contato. Se eu tiver uma grande superfície de contato, ou seja, triturado, o que vai acontecer? O fogo vai pegar, vai ficar muito alto, vai queimar a tua carne por fora, vai ficar crua por dentro. Então, o que é interessante no churrasco? Uma reação rápida ou uma reação lenta? Uma reação lenta. Então, é melhor a gente ter uma menor superfície de contato, certo? Agora, se eu tiver um comprimido efervescente, o que vai ser melhor? Eu estou saindo e eu quero tomar a minha vitamina C. Então, o que vai acontecer, galera? Eu preciso de uma reação rápida. Então, eu posso fazer o quê? Triturar o meu comprimido de vitamina C antes de colocar no copo. Quando eu trituro o meu comprimido de vitamina C, o que eu estou fazendo? Eu estou aumentando a superfície de contato. Consequentemente, ele vai efervescer mais rapidamente. Certo, galera? Então aqui, duas situações onde a superfície de contato precisa ser grande, a outra precisa ser pequena. Uma situação onde eu preciso ter uma reação lenta e uma onde eu preciso ter uma reação mais rápida. Ok? Quanto maior a superfície de contato, ou seja, quanto mais triturado tiver o meu reagente, maior vai ser a velocidade da reação. Ok, galera? Concentração dos reagentes. Quanto maior a concentração dos reagentes, maior vai ser a minha velocidade. Já viu quando o fogo do teu churrasco está apagando e você vai lá e abana ele, galera? O que você está fazendo? Jogando mais oxigênio para o sistema. Quando você joga mais oxigênio para o sistema, você aumentou a concentração de um reagente importante na combustão, que é o oxigênio. Logo, a reação vai ocorrer mais rapidamente, certo? Outro fator é a pressão. Se liga na pressão, coloquei aí uma panela de pressão. Toda vez que você aumenta a pressão de um sistema, o que acontece? A velocidade da reação aumenta. A panela de pressão, por que o alimento cozinha mais rápido? Porque ele tem dois fatores combinados. O aumento da pressão, que aumenta a velocidade da reação, e também o aumento da temperatura. Olha só, eu coloquei bem aqui dois exemplos para você, porque a panela de pressão ela está relacionada. A panela de pressão está relacionada à temperatura e ela está relacionada à pressão. Então, olha só, o que acontece é o seguinte. Quando você pega um alimento
e você quer que esse alimento dure mais, que ele não estrague. O que que você faz? Você coloca ele na geladeira. Você vai baixar a temperatura do alimento. Quando você baixa a temperatura do alimento, você desacelera as reações que vão fazer esse alimento estragar. Entendeu o que acontece, galera? Então, por isso que a gente coloca o alimento na geladeira. Então, presta atenção. Quanto maior a temperatura, maior a velocidade da reação. Certo, galera? Quanto maior a temperatura, maior a velocidade da reação. Por que que o alimento na panela de pressão, ele cozinha muito rapidamente? Porque eu tenho o aumento da temperatura combinado ao aumento da pressão. Entende? A água dentro da panela de pressão, ela passa toda para o estado de vapor. E quando isso acontece, a temperatura dela continua aumentando. Então, o alimento que cozinha na panela de pressão, ele cozinha com a água no estado de vapor. Ou seja, temperaturas próximas de 140 graus. Temperatura muito alta. E a pressão muito alta também, por conta desse vapor. Por isso que a panela de pressão cozinha muito mais rapidamente do que uma panela comum aberta, certo? E o último fator, e eu considero muito importante, é o catalisador, galera. O catalisador, o que ele faz? Ele diminui a energia de ativação da reação. Então, olha só esse gráfico aqui, ó. Eu tenho aqui 1 e tenho 2. Perceba, lembra que eu falei no início da aula, quanto menor a energia de ativação, mais rápida é a reação? Então, toda vez que eu tenho a diminuição, toda vez que você olhar para um gráfico desse aqui, ó, diminuição da energia de ativação, eu tenho a ação do catalisador. Olha o meu azinho. Energia de ativação da reação não catalisada. Energia de ativação da reação catalisada, o Bzinho, ó, diminuiu, galera. Aqui eu tenho a diminuição da energia de ativação provocada pela adição do catalisador. Aqui eu tenho a variação de entalpia, o Dzinho. E aqui eu tenho o complexo ativado da reação não catalisada e o 2, o complexo ativado da reação catalisada. Então te lembra, toda vez que eu adicionar um catalisador, o que ele faz? Ele diminui a energia de ativação da reação. E por isso a reação fica mais rápida. Certo, galerinha? Galera, a nossa aula vai ficar por aqui. Espero que você tenha conseguido aí, né, perceber esses conceitos de cinética química, como uma reação acelera, como ela desacelera. E todos esses fatores são muito importantes para você, certo? Sucesso e até a próxima aula aí, galera. Alô, galera, tudo bom? Vamos aí falar um pouco de novo sobre redação, já próximos da prova do Enem, que vai acontecer agora dia 5 de novembro, prontos para começar a fazer uma boa prova de redação. O papo de hoje da nossa aula é sobre um assunto que a maioria dos alunos comenta, faz perguntas, embora a gente faça várias informações sobre a estrutura do texto, geralmente não pergunta, professor Marco Antônio, o que é que vai cair, qual é o tema de redação do Enem? E essa resposta, embora apareça às vezes que fique muito vaga, ou dê a ideia de que existe um mago da redação que vai te dar o tema, ela é muito mais fácil do que se parece. Como a gente vai saber disso? Vem comigo. O papo da nossa aula de hoje é sobre os eixos temáticos do Enem. Na realidade, não existe uma numeração exata sobre esses eixos temáticos. Mas nós vamos trabalhar hoje contigo alguns que são importantes que você vai poder se preparar para estar antenado para fazer uma boa redação do Enem, tá? Bom, mas aí, o que são eixos temáticos? Essa é a grande pergunta, tá? E qual é a resposta? Nada mais é de que são grandes temas que acabam se englobando aí os temas menores. E esses temas menores, certamente, possivelmente, aparecerão na prova do Enem. Bom, então qual é o nosso papo aqui? Professor, qual é a vantagem de eu conhecer e saber quais são os eixos temáticos? Eles te facilitam. Por quê? A prova do Enem, ela trabalha com essa estrutura. Qual? O tema, que a proposta de redação te dá, tem aí a tese que você deve elaborar e a proposta de intervenção. Tudo isso para estruturar aquilo que o Enem te cobra em relação a texto dissertativo argumentativo. Bom, então quais são então aí os eixos temáticos? Vamos começar com o primeiro aqui, olha. O primeiro eixo temático está envolvendo meio ambiente e sustentabilidade.
Esse eixo temático já caiu no Enem no ano de 2001 e 2008. Professor, é um tema grande, é um eixo grande, tem subtemas? Tem. Então, qual é a dica? Essa aula ela vai ser específica para você chegar em casa, né, pegar o caderno e anotar essas dicas aí, tá bom? Eixos temáticos, professor, qual é a primeira relação que a gente pode ter aí? Olha, o descarte inadequado do lixo inorgânico e as graves consequências para a vida urbana da população brasileira e para o meio ambiente. Tem algum outro aí? Construção de hidrelétricas no Brasil, desenvolvimento humano ou ameaça à natureza? Outro, crise hídrica. A preocupação mundial com a escassez de água também afeta o Brasil. 3 temas ligados ao eixo temático meio ambiente e sustentabilidade. Professor, tem mais? Claro, olha aí. Políticas públicas e o comportamento da população brasileira no combate à escassez de água. Um tema muito forte, né? Desperdício de alimentos, fome no Brasil e os decorrentes impactos naturais. Esses são aí os primeiros temas ligados ao eixo temático. Qual é, professor, o segundo tema? O segundo tema do eixo temático é saúde, comportamento e qualidade de vida. Atenção para essa dica aí. Esse eixo temático até agora não foi abordado no Enem. Nós podemos dizer que, digamos assim, entre aspas, né, está virgem. Marco Antônio, quais são as dicas para trabalhar possíveis temas ligados a esse eixo temático? Doação de órgãos, meios para desmistificar e incentivar esta ação. Doação de sangue, o ato voluntário que salva vidas. Depressão e ansiedade, as doenças do século também entre os brasileiros. E pedofilia, crime ou doença? Tem outros temas? Tem. A questão do aumento de casos de suicídio no Brasil. Vale ressaltar que no primeiro semestre rolou muito aquela história da baleia azul, né? Que envolveu muitos jovens que cometeram suicídios. O esporte como transformador social, a AIDS em questão no Brasil, porque quando se fala de AIDS, o que é que se pensa? Não, está controlada? Não. Ela tem um índice muito elevado entre a faixa etária de 23 a 25 anos de idade. Então é um tema muito recorrente. Eixo temático número 3, ciência e tecnologia. O ano que ocorreu esse tema foi em 2011. Ou seja, é possível de acontecer em 2017? Sim. Quais são os subtemas que podem ser trabalhados nesse eixo temático que envolve o quê? Ciência e tecnologia? A máquina é a extensão do ser humano ou o ser humano é a extensão da máquina? Um outro tema, obsolescência programada e o lixo eletrônico, a tecnologia de descarte e os altos padrões de consumo do mundo moderno. A cura que vem da natureza, a importância de se preservar a biodiversidade da fauna e da flora para evoluir e se chegar à cura de diversas doenças do mundo moderno. E o último, inclusão digital como meta. Professor, próximo eixo temático, Marco Antônio, eixo temático número 4, liberdades individuais. Esse tema que envolve esse eixo temático aconteceu em 1998, olha aí, já faz um certo tempo, e em 2007, ou seja, há 10 anos atrás. Quais são os possíveis temas para esse eixo temático? Precisamos falar sobre identidade de gênero no Brasil no século XXI. Um bom tema. A arte como forma de expressão da identidade brasileira. Se nós formos fazer uma pequena análise em termos de tempo aí, está acontecendo uma discussão sobre o que é a arte. O que é a arte? Quais são os limites de arte? Quais são os conceitos da arte? No Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, apareceram umas questões de proibição do que? De exposições artísticas. Só que aí o que acontece? Não há uma definição de quem avalia ou de quem julga ou conceitua por não ter uma base fundamentada sobre a questão da arte. Uma boa temática para ser abordada no Enem aí. Marco Antônio tem outra,
meio de combater a homofobia no Brasil. Olha aí. Outra, a beleza sem padrões. Os movimentos para uma sociedade brasileira mais tolerante com diferença, que envolve a questão aí do limite de tolerância, né, em relação ao que é diferente. Eixo temático número 5, olha aí, educação. Esse eixo temático, os temas que foram abordados nesse eixo aconteceram em 2006, não é tão assim distante, né? Quais são aí? Qual o papel da educação no Estado brasileiro? A leitura e o conhecimento são libertadores? Em que sentido essa afirmação é verdadeira? A questão do analfabetismo funcional no Brasil. Muitas pessoas não sabem o que é a questão do que é ser analfabeto funcional. Olha aí, uma temática muito boa. Tem outro eixo, o eixo temático número 6, que envolve família. Outra dica, esse tema também ainda não foi abordado no Enem. Professor, quais são aí os subtemas para esse tema, ou para esse eixo temático? A família contemporânea e a sua representação em questão no Brasil. Toda a discussão sobre o que é família. Qual é o modelo de família? O que é família? Um tema bem polêmico, né, para se trabalhar como tema de redação. Tem o outro, a criança que ninguém quer. Como combater os estereótipos que prejudicam os processos de adoção no Brasil. Fala-se muito em questão de adotar, mas pouco se faz em relação a isso. E a gente pode ver aí o quê? Situações burocráticas que acabam impedindo de crianças serem adotadas. E os estereótipos. Segundo as pesquisas que tratam sobre a questão da adoção, as pessoas que são chamadas de adotantes, muitas das vezes eles criam critérios para fazer essa adoção. Idade, cor, etnia, e muitas crianças não são adotadas por esses estereótipos. Um bom tema de redação aí. Eixo temático número 7, direitos sociais. Quais foram os anos que aconteceu esse eixo temático? 99, 2002, 2004. Então, é um tema, um eixo temático muito próximo para ser trabalhado. Marco Antônio, qual é? O desafio da acessibilidade no Brasil. Quando se fala de acessibilidade no Brasil, o que a gente pensa aí? De portadores, né, de deficiência física, que não é somente a questão de colocar faixas, né, colocar rampas, ela vai mais além do que isso. Os desafios da educação especial inclusiva no Brasil, um outro subtema. E o processo adotivo no Brasil, conquistas e desafios. Bom, então qual é o papo aí em relação a eixos temáticos do Enem? Quando você tem uma boa pesquisa, um bom conhecimento sobre os eixos temáticos, facilita para que você faça o quê? Um bom texto. Identifique nesses subtemas qual é a problemática, estabeleça aí uma tese com uma boa sustentação, escolha os argumentos necessários para defender essa tese e, é claro, a proposta de intervenção que faz o fechamento aí do texto que o Enem te cobra, que é um texto que trabalha a dissertação e os argumentos. Galera, o papo é esse. Estamos aí bem próximos da prova do Enem. Então, qual é a situação? Fazer uma pesquisa, olhar para esses subtemas, verificar esses eixos temáticos. Para quê? Para que você possa ter o quê? Uma segurança na hora de elaborar a sua redação, de escrever o seu texto, de escolher a sua tese e, principalmente, os argumentos e a proposta de intervenção, que recentemente apareceu nas redes sociais e mídias que havia ocorrido uma mudança em relação ao Enem. E qual é a dica aí? Preparar para detalhar, ou seja, detalhar as propostas de intervenção, detalhar nas argumentações e especificar claramente qual é a sua tese no tema abordado. Então, conhecer os eixos temáticos te facilita, te dá segurança para que você faça o quê? Uma boa prova de redação. E é isso que a gente quer, que no dia 5 você chegue lá na prova, prepare
o seu espírito com aquela segurança, porque você pesquisou, leu, sabe quais são os eixos temáticos e, é claro, fazer uma boa proposta de redação. E, é claro, uma boa nota, 960, 1000, que vai certamente te dar uma boa colocação e, é claro, a aprovação no vestibular. Esse foi o nosso papo de hoje e aí eu posso te desejar uma excelente prova. Não vou te dizer sorte, porque sorte são aqueles que não se preparam. Então você está fazendo o quê? Preparação, pesquisa. E essas pesquisas vão te dar segurança, tranquilidade para que você faça uma excelente prova. Valeu, muito obrigado e nos vemos na próxima aula.